Aleluia. Aleluia, meu Deus, faz nós, o canal do Deus, faz nós, exemplo de verdade, aleluia, opera, faz algo maravilhoso. Pai Santo, e revelar-nos a tua palavra. Aleluia. Queremos, Senhor, mergulhar-nos nas águas profundas do Espírito, nadar nas águas, mergulhar-nos nas próprias. Aleluia. Dai-nos a unção de ir a autoridade para pregoarmos as novas sábados, as mensagens saídas de palavras poderosas, palavras de alcance de felicidade, bendita a tua misericórdia. Aleluia. Espírito Santo, se converterem ao Senhor e chegar ao céu. Deus glorioso, realiza, Pai, muitas maravilhas do nosso ser. Tu és o Deus de maravilhas, Deus que tudo pode, que tudo executa em favor dos filhos que estão na terra. Aleluia, aleluia. Pai Santo e Maria, que conhece tudo. Nosso caminho, a nossa oração, nosso do céu, onde está sentado a destra, olhando para nós. E para ti, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que estamos mais uma vez na casa do nosso Deus. Meus irmãos, já oramos alguns minutos. Nesse instante nós vamos louvar o Senhor, hino 185 da nossa harpa.
enviar os teus fiéis pra te louvar. Grande, glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem do Verbo de Deus fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Sendo consolador, inspirai da fervor as orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, ai firme condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Mas nós queremos deixar os nossos avisos. Amanhã nós temos aqui nosso grande culto, a ceia do Senhor, onde estaremos cercando a mesa do Senhor e anunciando a sua morte até que Ele venha. E domingo pela manhã, aquela escola bíblica abençoada, e à noite um grande culto de louvor e adoração a Deus. Nós vamos situar o hino 430 da nossa harpa. E Mãe Eduardo estará orando a Deus pelos contribuintes. Ouves como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum não vi
mas somente corrupção. E cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Uma pomba que cansada foi na arca repousar. A minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Estou fazes tu agora, quererás alma voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas, nem posso avistar. Oh, quão doce a chamada, e a mim me fez Jesus. Venho, alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar a Deus. É um pedido de oração, irmãos. Se não tem nenhum, tem o meu, eu preciso. Vamos de pé, orarmos a Deus, depois estaremos meditando na palavra de Deus. O irmão presbítero irmão Ismael estará orando a Deus. Quantos necessitam, eu creio que todos. Pai do Senhor, irmãos. Querido Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu estou na Sua presença, pedindo, Pai amado, a Sua bondade, a Sua misericórdia, o Senhor venha abençoar nesta noite, onde estamos, Senhor, diante da Sua presença, para aprender, Senhor, e escutar o Senhor falando conosco. Abençoa grandemente o Teu servo, Senhor Pastor Manuel, e do céu a Sua graça, o Seu santo poder. Nós louvamos, Pai, pela Sua bondade, dando a Sua graça, Senhor, em mim. O nome do Senhor vem ser louvado nesta noite. Para sempre nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra conhecida da igreja.
vemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como escreveu Mateus, capítulo de número 9, no verso vamos ler do 1 até o 8, mas eu quero frisar mais o verso 8, mas vamos ler o texto. Entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar o pecado. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, por esta leitura da palavra. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite coisas que glorificam a Deus. Para que servem os milagres? Os milagres servem para glorificar a Deus e nunca ao homem. Se Deus usar você e alguém for beneficiado receber um milagre, saiba que a glorificação não é para você, é para glorificar a Deus. Por isso que há muitas pessoas por aí que hoje estão desviadas, porque eles acharam que a glória era para Ele. É comum você ouvir falar: mas o fulano de tal que Deus usava tanto, né? Deus usava tanto, hoje está desviado. Às vezes envaideceu, ensoberbeceu e queria a glória para Ele. Quantos que até colocam alguém para fazer propaganda dele nos meios de comunicação, usando um meio tão maravilhoso que poderia ser bem aproveitado, mas usa para enaltecer alguém. Então, no último versículo, a multidão, vendo isso maravilhoso, se glorificou quem? A Deus. Jesus estava ali como homem. Como homem. A Bíblia nos informa, e é claro, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele não glorificou o homem Jesus, ele glorificou a Deus. Então os milagres é para glorificar a Deus, né? A cura física, nós vamos ver no capítulo 15. Hoje os nossos leitores não vieram, tem algum aí que pode ler para nós? Versículo 31 de Mateus.
Glorificava quem? O Deus de Israel. Glorificava o Deus de Israel. No versículo anterior nós lemos que eles glorificavam a Deus, Deus tem dado poder aos homens para realizar maravilhas, não é? Realizar maravilhas. Sabe, irmãos, eram cura física, curas físicas. E Jesus fez muitos milagres. Às vezes Jesus até dizia: olha, não conte nada para ninguém, né? Não precisa contar não. Uma menina curou 10 leprosos de uma vez e disse: vai lá, oferece a oferta que Moisés determinou na lei para as pessoas que são curadas, né? Dos 10, quantos voltaram para glorificá-lo? Para glorificar a Deus? Quantos? Um que voltou para glorificar a Deus. E era um samaritano, que para os judeus era considerado como demônio. Mas ele voltou para glorificar a Deus pela cura da lepra. Eu nem sei, que nem podia entrar lá no templo. Havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. O samaritano voltou glorificando a Deus em alta voz. Ai, irmãos, mas nós vamos em frente. Lucas capítulo 13, verso 12 e 13. Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos lá? Verso 12 e 13. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre. da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificavam a Deus. E glorificava quem? A Deus. E glorificava a Deus. Quantas vezes essa mulher não foi na sinagoga? Ia e voltava do mesmo jeito, curvada. Era uma doença maligna. Satanás escravizou aquela mulher quantos anos? 18 anos. Essa mulher frequentava a sinagoga, ia e voltava do mesmo jeito. Mas nesse dia Jesus estava no culto. E Jesus, vendo ela, diz: vem cá, estás livre dessa tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela. E ela endireitou-se e glorificou a Deus. Então os milagres é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, irmãos, não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. Sabe, irmão? Parece até um paradoxo. Em João capítulo 11, versículo 4. Jesus disse: 11, versículo 4 do Evangelho de João.
Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia! Aqui eles vão ver Deus sendo glorificado e o Filho também. Jesus dizendo: essa enfermidade não é para morte. Irmãos, às vezes acontece muitas coisas conosco. A princípio você não entende, mas é para a glória de Deus. Às vezes até por uma enfermidade, um mal que lhe acomete, para a glória de Deus. Lázaro estava doente. O mensageiro chegou e disse: aquele a quem tu amas está enfermo, solicita lá a sua presença. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E o Filho do Homem vai ser glorificado através desse episódio. E Jesus foi glorificado. Atos capítulo 4, agora já não é Jesus mais, agora é os homens. Agora é os homens, os seus discípulos. Atos 4, versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todo o povo glorificaram a Deus pelo que acontecera. Aleluia. O que tinha acontecido, irmãos? Era um coxo de nascer, que ficava pedindo esmola lá. Quantas vezes esse coxo foi lá? Já tinha até lá um lugarzinho dele lá, né? Sabe, irmãos? Diz que os pedidores de esmola naquela época recebiam até uma capa que o identificava como esmoleiro. Viu? Se você visse aquele com aquela capa, diz aquele ali é o pedidor de esmola. A capa dele. Até as suas vestes identificavam que ele era um pedidor de esmola. E ficava ali na frente do templo chamado Formosa. Pedro e João subindo a hora, que hora? 9, que corresponde às 3 horas da tarde do nosso horário, a hora da oração. Quem está orando nessa hora mais, irmão? Se não ora nem na igreja, já não tem mais. Tem as tardes da bênção por aí, não é? Tem por aí as tardes da libertação. Não, ela era costume, eles oravam 3 vezes por dia. E eram os horários que eles oravam. E Pedro e João subiu para a oração. E o esmoleiro já logo estendeu a mão, disse: dá uma esmola aí, pelo amor de Deus. Eles disseram: gente, olha para nós. Olha para nós. E não diz olha para nós, porque nós somos poderosos, porque nós temos a opção de curar, porque nós temos isso. Não, diz olha para nós. O que você quer nós não temos. Que dinheiro você quer, não é? É umas moedinhas a mais que você vai continuar na mesma miséria. Mas nós temos algo a mais. Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ah, meu Deus. O homem se levantou. Pedro ajudou ele a se firmar. Ele nem estava acreditando que estava curado. E Pedro disse: pode firmar, pode pular. Eles são saltando e glorificando a Deus para dentro do templo. E sabe, irmãos, aquilo causou um alvoroço. A multidão correu, né? Nós vemos lá no capítulo 3,
diz que no verso, nós vamos ver, o verso 12, lá ele disse para o paralítico: por que olha para nós? O paralítico queria receber umas moedinhas, né? Ficou curado. Quando a multidão veio, ficaram atônitos. E no verso de número 12, leia, irmãos. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais para Tanto para nós. como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aleluia! Irmãos, imagine se fosse, alguns tem por aí, não é, irmãos? Ia colocar esse ex-coxo em cima de um caminhão e sair pelas praças. Esse aqui, ó! Conta a benção aí, conta. O que nós fizemos. Ia ser uma propaganda tremenda, não é? Foi nós. Por que olhar tanto para nós? Irmãos, eu já orei por alguém, Jesus curou, mas eu tenho certeza absoluta que foi Jesus, não fui eu. Que a glória nunca foi para mim, a glória é dele. Aí, irmãos, verso 13, pode ler mais, irmãos. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a este filho, Jesus, a quem? vos pregaste perante a face do Táxi, e negaste dentro dele, determinando que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e isso que vos disse ao homem homicida. Mataste, ó. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, nós somos testemunhas. Ao verso 16. Pela fé, o seu nome fez o seu nome fortalecer, e eles conheceis, é a fé que por ele nos deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro disse: não é por nós, não, mas foi ele que vocês matou, vocês crucificou, mas Deus ressuscitou do morto, e no nome dele é que o rapaz está com essa perfeita saúde. Não se exaltaram, não. Sabe, irmãos, eu fico pensando, é tanta propaganda por aí, irmãos. Usa os meios de comunicação só para fazer propaganda de si mesmo. Venha, vai estar aqui um grande homem de Deus, o homem que tem um raio-x de Deus. Traga o nome do Pix, viu? É tanta coisa. Olha, gente, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Sabe, irmãos? A oração, quando é respondida, também não é para a sua glória. João 14, versículo 13. E tudo quanto pedis em meu nome,
Eu farei. Eu o farei, Para que quê? para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você pedir é para a glorificação dele. Ele vai dar. Mas não é para sua glória, não. É para a glória dele. É para ele ser glorificado. Os milagres, os sinais é para a glorificação de Deus. Não é para alguém que vai descer, achar que é o... Não. Sabe, irmãos, até quando você dá bastante fruto, não é para sua glória também, não. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. assim sereis meus discípulos. Veja, meu irmão, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Irmão, mas eu sou um cara, fruto é comigo mesmo, mas não é para a tua glória, não. É para a glória dele. É para a glória dele. Se não der fruto nenhum, não está glorificando ele também, não, viu? Aleluia. João 17, versículo 4. O homem Jesus. Ele dizendo: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que deste a fazer. Agora eu glorifico agora. Olha o verso 5. Agora glorifica-me tu, ó Pai, Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus veio para glorificar o Pai. Eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Irmãos, eu não sei se alguém que não faz nada pode glorificar a Deus. Você procura a obra, não acha. Mas o homem Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, fazendo a sua obra, consumando a sua obra. Eu glorifiquei o Senhor, agora você vai me glorificar. Tem muita gente que está querendo a glória, ser glorificado, mas não faz nada, irmãos. Procura alguma coisa. Inútil. Irmãos, salvação dos gentios. Eu preguei e muitas almas se converteu, mas não é para a sua glória. Atos 13, 41. Jesus. E aos gentios, ouvindo isto, Alegraram-se. alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aleluia. Paulo ganhou tantas aulas naqueles que a glorificação era para o Senhor. Eles estavam glorificando a Paulo. Certa vez, irmãos, Paulo e seu companheiro fizeram um milagre lá, irmãos. Paulo e Barnabé, né? O povo queria sacrificar. Deus desceu do céu. Eles acreditavam na astrologia, né? Parece que Mercúrio e Júpiter, né? Saturno, é isso? É Júpiter? É Júpiter? Que tinha descido do céu, né? E queriam sacrificar. Não, para com isso. O que aconteceu aí foi Jesus que fez.
A honra é dele, a glória é dele. Meus irmãos, Deus nos ajude. A salvação dos judeus também foi para a glória de Deus. Atos 21, versículo 20. E ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram: bem ver, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, todos são os senadores da lei. Aleluia! Salvação dos judeus. 21, versículo 20, né? Não leu? Ouvindo ele, glorificavam ao Senhor e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Eles eram zelosos da lei, mas creram e glorificavam a Deus. Não glorificavam Moisés, não glorificava Paulo, mas glorificava a Deus. Eu tenho muito medo, irmão, eu nem gosto de falar isso. Fulano de tal é meu filho na fé. Aí, esse filho na fé. Sei lá. Às vezes alguém já pregou, alguém evangelizou, alguém fez calo no joelho, fez jejum em favor daquela alma. Aquela alma se converte, só porque ele estava pregando naquela noite, é meu filho na fé. Quando eu fiz uma prega, não. Ainda disse que quando eu prego. Ele fica falando para todo mundo. Lá em São Paulo tinha um, não sei se você está vivo ainda, mas eu vi, irmão. Eu me converti lá no Mato Grosso, lá no meio do mato, lá na selva amazônica, lá. Lá dá quase 2.000 quilômetros. Batizei nas águas, me converti em mês de março, abril, batizei nas águas. Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu vim para São Paulo. Aí eu congreguei umas 2 semanas com ele lá na Vila Missionária, em São Paulo. Depois eu mudei lá para o Grajaú. Depois Deus me abençoou. Eu cheguei ao ministério e ele andava contando para todo mundo que eu era filho da fé dele. Meu filho da fé, que lá, pastor Manuel Rodrigo, meu filho da fé. Eu fiquei pensando, mas quando ele achou isso? Onde ele achou isso? Que eu era filho dele na fé. Só que eu congreguei umas 2 semanas para cá. Novo convertido aí. Sabe, irmãos? Eu estava, até as roupas do mundo ele estava usando, porque eu não tinha nem comprado, não tinha nenhum paletózinho para vestir. Eu tinha um paletózinho no casamento, cara guardadinho, como relíquia, né? Eu ainda usava aquelas calças boca de cima, desse tamanho assim. Eu baixei desse aí, vinha com a calça um pouco assim. Minha mãe tinha feito uma calça de brim, aquele brim meio roxo. E a jaquetinha curtinha assim, né? Lembra? E eu fui lá, com aquela calça boca de cima, a jaquetinha até aqui. E ele me deu a oportunidade. Um irmãozinho que veio do Mato Grosso aí, deu uma palavra. Irmão, naquela noite, não sei como é que saiu, mas deu uma palavra. Assim. A igreja pegou fogo. Eu lembro até a mensagem. Que fosse ver no deserto. Que fosse ver no deserto. Eu sei que a igreja pegou fogo. E eu fiquei até meio vaidosinho. Aí fui lá na outra igreja, lá no Grajaú, me deu a oportunidade. Falei, eu acho que eu sou pregador, mas não saiu nada, irmão. Falei, meu Deus, acho que eu não sou de nada mesmo. Fiquei até desanimado. Aí me dava a oportunidade, eu ia no salão, não falava nada. Falei, meu Deus, esse negócio não é comigo não. Mas um dia eu estava de joelho.
salãozinho lá no Grajaú, bem pequenininho, um salãozinho. Naquela noite Deus visitou meu coração e me deu um dom. E eu comecei, a partir daquele dia, perdi o medo. Eu lembro de... Porque Jesus tinha uma obra comigo, irmãos. Também eu orava muito. Eu tomava na beira da minha cama, orava 1 hora e meia, antes de deitar. Falava em língua, cantava louvor em língua. Era uma coisa. E quando eu ia pregar, desse salãozinho. Aí o dirigente resolveu ir embora lá pro Espírito Santo, entregou o trabalho e não tinha ninguém para dirigir a igreja. E tinha 2 candidatos, era eu e Paulo Boff. E eu, era um dos 2 para dirigir a igreja. Ela falou, misericórdia. Eu? De jeito nenhum. Eu nunca dirigi um culto. A mulher foi deitar, as crianças foram deitar e eu fui orar. Lá 1 hora da manhã eu estava lá chorando. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Manda Paulo Boff. Manda o Paulo Boff, Senhor. E veio uma voz no meu ouvido. Quem está te mandando sou eu. Irmãos, eu sinto tomei até um susto. O que é isso? A mulher roncando lá no meio. Quem foi que falou? Eu entendi que foi Deus. Eu disse, Deus, então, amém. Deitei e fui dormir. No domingo, eu assumi o trabalho. Não era nem cooperador, nem diácono, nada, era só crente. E Deus fez um grande trabalho. Meus irmãos, mas não foi para a minha glória, não. Foi para a glória dele. Tudo para a glória dele. Vamos, os dons espirituais manifestados corretamente, porque tem muita coisa que está manifestando por aí. Não. 1 de Pedro, capítulo 4. Verso 10, verso 11. Cada um Administre aos outros o dom como recebeu, como dons dispenseiros multiformes da graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar. Para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A quem? Quem pertence à glória e ao poder para todos sempre. Sim. Nós vamos ver, entender o versículo? Se alguém falar, fale segundo o quê? As palavras de Deus. Não precisa inventar nada, não. Fala só segundo o oráculo, que é a Bíblia, a palavra. Palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que recebeu de quem? De Deus. Administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Sobrou alguma coisa para você? Para mim? Não. Tudo para Ele, para a honra e glória dele. Meus irmãos, o louvor. Ai meu Deus, tem gente que acha que canta, que ele fica.
Você estava vendo uma cantora chegando em um determinado lugar aí, fizeram um cordão no lado, deu para ela passar no meio para não dar nem autógrafo e nem falar com ninguém. Tanto que cresceu. Eu fico olhando assim, meu Deus. Jesus não era assim. Não é? Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor Me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação dele. Ah, irmãos, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Mas está aparecendo uns hinos aí, irmãos, antropocêntrico. Parece que glorifica mais o homem. Tem um hino aí que diz fora, né? Você lá no palco e eu no trono. Meu Deus. Essa amor de mel, essa amor de mel. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia. Parece que a glória não é para Jesus. A glória é para o cantor. A glória, né? Mas aqui é para glorificar a Ele. Todo louvor deve ser para glorificar a Deus. Irmãos? Ainda coisa, irmãos. Boas obras. Quer glorificar a Deus? Faça boas obras. Mateus 5,16. Aí eu dou uma esmolinha, todo mundo vai me glorificar, todo mundo vai dizer que eu sou a bênção. É para você? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não é para glorificar a gente, não? Porque tem gente, irmãos, que faz qualquer coisinha que faz. Viram o que eu fiz? A Bíblia diz que o que a mão direita dá, a canhota não precisa saber, não precisa tocar trompeta, não. Deixa o povo ver. Deixa o povo ver. E se o povo não ver, Deus vai ver. E quem vai ser glorificado é você, Ele. Pelas boas obras. 1 de Pedro 2,12. Olha aí. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Tendo o vosso viver, como é? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Para quê? Para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação. Pelas Boas obras que em vós observem. Irmãos, olha aí. Ter o vosso viver honesto entre os gentios. O viver honesto, meus irmãos. Não é de trapaça, não, viu? Porque só que entre nós, hein, que ninguém nos ouça lá fora, viu? O que tem de pessoas que dizem cristão, mas são desonestos. Meu Deus do céu. Não são honestos. Mas aqui, irmãos, até a sua honestidade. Tudo é para a glória de Deus. Não é para alguém ficar te exaltando. Não é. É para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, até uma
martírio, irmãos. Ah, pastor, vão cortar o meu pescoço, vão me matar. Mas para a glória de Deus, irmão. João capítulo 21, versículo 19. Oh, que tristeza, não? Pedro estava preocupado com João, né? E não, que você foi ele? Não, pai, não importa você não. Fica na sua, viu? E disse isto, glorificando com a morte que havia de glorificar a Deus. Dito isto, disse: segue-me. Segue-me. Aleluia. Olha, irmãos, o Pedro estava preocupado com João, né? Pedro estava preocupado com João. Sabe, irmãos? No versículo 18 diz: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significa que com o quê? Com que morte havia de glorificar a Deus, segundo os estudiosos aí, e ele preferiu morrer de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, para glorificar a Deus. Até no martírio, irmãos, é para glorificar a Deus. É muito forte isso aqui, viu? Os nossos corpos também, né, irmãos? Será que nós usamos nossos corpos para glorificar a Deus? Porque, gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que estão vindo para a igreja numa situação tão difícil que eu não sei se está glorificando a Deus com o corpo, não. Olha. 1 Coríntios, capítulo 3. O verso 16 e 17. Capítulo 3. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós? O quê? Capítulo 3. O 16 e o 17. Sois o templo do templo do Espírito Santo, não? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que é o Espírito de Deus que habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Deus o destruirá. O templo de Deus que vós sois é santo. É santo. Agora veja para mim o verso, capítulo 6, o verso 19 e o verso 20. Ou não sabeis vós Que o vosso corpo, é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. e que não sois de vós mesmos? Por quê? Se fosse comprado por de bom preço, Glorificar pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, pertence a Deus. aleluia, os quais pertencem a Deus. Irmãos, não é de qualquer jeito. Assim, Deus está preocupado em mim, eu só quero um coração. Pode ficar. Eu não sei, irmãos. As pessoas diziam da igreja, a primeira coisa que ele faz é destruir o templo de Deus, corpo. E agora vem uma moda aí que enche o corpo de pé a cabeça de tatuagem. É uma coisa terrível. E parece que o diabo, quanto mais faz, mais o diabo faz mais, vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito. Ainda coloca na internet para todo mundo ver que tá. Jesus tem misericórdia. Será que está glorificando a Deus? Destruindo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus não destruirá. Muito cuidado. Templo de Deus.
Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, mas não é de qualquer jeito. Vai? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Visto como na prova dessa legislação, glorifico a Deus pela submissão dos confessais quanto o Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Para com todos, faz irmão da sua profissão cristã, a sua profissão, a sua vida. Isso aqui, ó, visto com prova dessa administração, glorifica a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e com todos. Lá na profissão, no seu trabalho, onde você frequenta, glorifique a Deus lá, dê bom testemunho. Os não sabem, tem pessoas que vai trabalhar em filme por aí e fica lá cozinhando galo, sabe? A marca lá tem que dar produção é por hora, né? Ele vai lá com o reloginho, adianta o reloginho. A produção mais rápida. Não é assim? Você já trabalhou, sabe disso, né? Se é 1000 peças por hora, vai no reloginho. Faz 30, 40 peças, tem 1000, né? Para cozinhar o galo, para ir ficar no banheiro contando história. Tem crente assim, meu irmão. Tem cozinhador de galo, né? Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Agora, irmãos, a hora terminou, mas para fechar, Romanos 11. A hora já terminou, né? Poderíamos falar mais, mas sempre acabou. Isso aqui é muito forte. Romanos 11, 36. Vê se sobra alguma coisa para você e para mim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. glória, Pois a ele, eternamente. Amém. amém. Aleluia. Porque dele e por ele, viu? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não sobrou muita coisa para nós, não. Tudo é para ele. É para a honra, para a glória dele. Cantou bonito? Para ele. Pregou bonito? Para ele. Deu bom testemunho? Para ele. Tudo é para ele, irmãos. Glória a Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos. Vamos maior ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nesse momento, Senhor, estamos na Sua presença, agradecendo pela bondade gloriosa, o amor que o Senhor tem para conosco, pela palavra. Deus fiel, nós viemos Te adorar, agradecer ao Senhor por isso. Pai justo de misericórdia, sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado, pela bondade que o Senhor usa para conosco, pelo aquilo que o Senhor faz, pelo aquilo que o Senhor é. Deus Santo e Poderoso, ajuda-nos a conseguir a ir avante, Senhor, nessa luta para chegar até o fim. Deus fiel e justo, sustenta-nos debaixo dos seus cuidados. Pai amado, eu te peço que o Senhor venha abençoar o seu povo, o Senhor que aqui estão nesta noite, e possa sair daqui, Senhor, em paz e ir para os seus lares. Pai santo e justo, que o Senhor dê-nos uma noite reparadora nas bênçãos santas. Aleluia. Dê-nos da sua graça, livra-nos do mal em tudo, em nome de Jesus. A maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: amém.